E lá tava eu, feliz da vida, produzindo conteúdo novo mega necessário aqui pro canal, quando Elon Musk, também conhecido por Elão da Massa, resolveu twittar. E sua postagem contava que o Twitter resolveu não obedecer muito assim direito às ordens do magnânimo e a conta oficial da plataforma resolveu expor isso para todo mundo ver, o que culminou na postagem de Elão. Aí eu fui apurar tudo que tava rolando e pá! O Wall Street Journal estampa a cara de ó magnânimo em sua matéria, porque ele é mais do que um cara internacionalmente famoso, né? Xande é pura cultura pop. E cara, vocês não vão acreditar no que o Wall Street Journal lançou sobre o que realmente pode ter acontecido com Felipe Martins. E se tiver acontecido, é assustador. Aí eu somei esses dois fatores ao editorial do Estadão, que em resumo perguntou pro Pacheco até quando ele vai ficar assistindo tudo isso sem fazer nada. Pois é, a cada dia que passa o negócio escala mais e já profetizava Eduardo Bolsonaro. Tá sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam um cara 4, 5 meses preso, ou se não pior, Silvinei Vasquez vai fazer 1 ano preso preventivamente para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando. Independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Xande estampando Wall Street Journal, galera. Ou você é chique ou você não é. E ele sabe que ele é. Quem incriminou Felipe Martins? Um juiz brasileiro está usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para mantê-lo atrás das grades. Oi? Um registro fraudulento? Fraude em provas? Oi? Para entender, vamos ter que olhar o que diz a matéria do Wall Street Journal. Mas antes, deixa eu te dar o contexto e mostrar como a mídia lulista atuou nesse caso e como ela foi usada para prender o Felipe Martins. Segundo a Polícia Federal, Felipe deve estar preso porque ele conseguiu sair do país burlando o sistema migratório, sem registrar sua entrada no Brasil após ter viajado com Bolsonaro para Orlando no final de 2022. Em seu relatório, a Polícia Federal diz que foi encontrado no computador do Cid uma lista de passageiros que deveriam embarcar no avião presidencial rumo a Orlando e que o nome do Felipe estaria nessa lista. Lembrando que Felipe era assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Logo, se Bolsonaro estava indo para os Estados Unidos, era provável pressupor que o Felipe o acompanharia. Mas aquilo era apenas uma lista feita no computador do Cid. Só que a Polícia Federal também cita, abre aspas para PF, além disso, notícias informam que Felipe Martins teria deixado Brasília no dia 30 de dezembro de 2022. Fecha aspas, para PF. Mas quais notícias seriam essas citadas pela Polícia Federal? Seria essa aqui do Guilherme Amado, do Metrópolis, que dizia: investigado ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e depois evaporou. Escrita em 4 de outubro de 2023. E por que a data é importante? Pera. Já chego lá. A matéria de Guilherme Amado afirmava o seguinte, abre aspas, Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, citado na delação premiada de Mauro Cid, deixou Brasília em 30 de dezembro de 2022 rumo a Orlando, nos Estados Unidos, no mesmo dia que o ex-presidente. Fecha aspas. Após a prisão do Felipe e a constatação de que sua prisão havia sido decretada por algo que simplesmente não aconteceu, os advogados do Felipe correram para desmentir a informação dada pelo jornalista lulista e acatada pela Polícia Federal, juntando vários comprovantes de que ele viajou sim, mas de Brasília para Curitiba juntamente com a sua esposa. Galera, até a Latam entregou um documento que confirmava que o Felipe estava presente no voo de Brasília para Curitiba. Pressionado, o jornalista trucou e mostrou em qual documento ele se baseou para que ele fizesse a matéria que ajudou a mandar uma pessoa para a cadeia. E você já vai entender como isso vai se chocar com a matéria do Wall Street Journal. Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou à PGR. E diz que os advogados do Felipe não retornaram sobre o fato do governo, presta atenção,
governo dos Estados Unidos, informar que ele chegou a Orlando no dia 30 de dezembro de 22. E presta atenção no print que ele usou como prova. Travel History, ou histórico de viagem. Esse Travel History é uma seção que existe dentro do I-94. E existe uma advertência nessa seção que informa que as informações obtidas nessa seção do site não têm nenhum valor legal e não podem ser usadas judicialmente. Mas foram. Só que calma que eu nem cheguei na pior parte. Logo depois que essa informação foi revelada, de que documentos inválidos foram usados para basear a prisão do Felipe Martins, o Guilherme Amado correu para alterar a matéria em que ele afirmava que o Felipe havia ido a Orlando e evaporado. Dá uma olhada em como a matéria está agora. Investigado, Felipe teria entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Antes ele afirmava na manchete que o Felipe tinha ido para Orlando. E você sabe o que aconteceu que fez o Guilherme Amado alterar sua matéria 6 meses depois de escrita? É exatamente o que explica a matéria do Wall Street Journal e é agora que você vai ficar chocado. E só para você entender a história a partir de agora, CBP, que será citado, seria o equivalente à nossa Polícia Federal misturada com Receita Federal. Beleza? Vamos abrir aspas para essa loucura. O CBP diz em seu site que o histórico de viagens, que foi citado como documento pelo Guilherme Amado, não pode ser usado para fins legais. Ana Bárbara, uma especialista em imigração baseada na Flórida e uma das advogadas do Felipe Martins, me disse em uma entrevista por telefone na semana passada que escreveu para o CBP de Orlando em 11 de abril. Porque não havia I-94 sob o número de passaporte e nome dele. E ela queria que o histórico de viagens fosse corrigido. Eles confirmaram que não havia registro de sua entrada em Orlando em dezembro de 2022 e que seus registros mostravam sua última entrada nos Estados Unidos em setembro de 2022. Em Nova York. Pausa só para informar que o Felipe foi a Nova York acompanhar o Bolsonaro em evento da ONU e que foi amplamente divulgado. Retomando, se isso fosse verdade, o senhor Martins não violou nenhuma lei brasileira porque as autoridades brasileiras foram notificadas dessa viagem. A senhora Ana Bárbara diz que ficou satisfeita que o registro legal correto foi estabelecido, mas o juiz Alexandre de Moraes não se mexeu. Então, em 1º de maio, a senhora Ana Bárbara entrou em contato com o CBP em Nova York para obter uma cópia do I-94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário lhe disse que um I-94 de Martins para 30 de dezembro de 22 em Orlando estava aparecendo na tela dele. O horário de chegada era por volta do horário do avião presidencial, mas o primeiro nome dele estava escrito errado, o número do documento era de um passaporte perdido ou roubado que havia sido cancelado em 2021 e listava o tipo de visto errado. Fecha aspas. O que a jornalista está relatando aqui é que o registro encontrado no nome do Felipe Martins, que bateria com 30 de dezembro de 2022, constava com o nome escrito errado, número de um documento que era de um passaporte que havia sido roubado e cancelado em 2021 e que o tipo de visto que o Felipe tinha também estava errado. Ou seja, não, deixa ela continuar a matéria porque eu não sou doida de dar minha opinião em plena democracia, né? Mas presta atenção nesse trecho que é absurdamente importante. Aspas novamente. Atônita, a advogada de Felipe entrou em contato com o CBP de Orlando para apontar as informações falsas em seu site e solicitar uma correção. Mas, em vez de remover o registro errado, Orlando corrigiu imediatamente o erro de grafia e depois substituiu o número do passaporte cancelado pelo atual do senhor Martins. Pausa aqui de novo. Aqui ela está contando que quando a advogada apontou que os dados inseridos em nome do Felipe estavam todos errados, e já sabendo que o histórico de viagem não tinha sequer validade legal, ela pediu ao CBP a remoção do conteúdo. Só que, em vez de remover, algum funcionário simplesmente pegou os dados verdadeiros do Felipe e alterou o formulário, inserindo um formulário com os dados corretos. Do nada. E aí a gente fica tipo, ué? E você sabe qual é a conclusão disso? Deixa eu retornar para você poder ver o fim do filme. E uma semana depois, o supervisor disse a ela que não havia nada que ele pudesse fazer.
Ela, a advogada, fez uma série de perguntas, incluindo a data em que o falso I-94 foi criado. Ela diz que o funcionário sequer explicou o processo de investigação. A senhora Ana Bárbara diz que escreveu para o programa de inquérito de reparação de viajantes do CBP, anexando as evidências e pedindo uma correção. E o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos emitiu uma carta em 5 de junho dizendo que o caso estava encerrado. Aí, ao acessar o site 94, ela encontrou a entrada falsa removida. A seu pedido, o CBP de Nova York lhe enviou o I-94 mais recente de setembro de 2022. Para corrigir o histórico de viagens, o CBP disse a ela para poder abrir um pedido de lei à liberdade de informação. A senhora Ana Bárbara fez isso em 10 de junho e ainda está aguardando uma resposta. Enquanto isso, na sexta-feira, Ana Bárbara me disse que o caso no site de reparação foi reaberto sem nenhuma explicação. Um porta-voz do CBP se recusou a comentar, dizendo que a agência não discute casos individuais. Fecha aspas. Você entendeu? Primeiro eles disseram que não tinha registro nenhum do Felipe mesmo de dezembro de 2022. Depois, quando ela foi pedir informações e correções, já que os dados do Felipe estavam errados e utilizando o número de documento roubado, só que esse documento apareceu do nada, tendo esse registro de 2022 usando dados falsos. E aí eles pegaram a correção dela, solicitando a remoção dessa informação falsa com dados falsos, e em vez de apagar todo o registro falso, eles pegaram as informações verdadeiras do Felipe e refizeram o negócio. A advogada do Felipe foi pra cima e, da mesma forma que o registro foi colocado, ele foi removido, sem que ninguém desse nenhuma informação a respeito do que raios havia acontecido. E o que a jornalista está levantando aqui é o seguinte: quem foi que inseriu esses dados do Felipe? Primeiro usando dados errados e depois alterando para os certos. E quando a casa caiu, foi lá e deletou. Quem faria tal coisa? Dúvida dela. Eu achei justa, mediante a todo esse histórico. Mas essa informação não é nova, já que o Poder 360 já contava essa notícia em terras tupiniquenses em 18 de junho, informando que o próprio povo dos States estava dizendo que o Felipe não esteve lá em dezembro e não existem registros disso. Fim. Mas será que o Moraes sabia disso? Sabia sim. Se liga nessa matéria. Moraes pede diligências no caso Felipe Martins após Dino negar soltura. Decisão de 26 de junho intima Uber, iFood e Banco BMG a confirmar que ex-assessor de Bolsonaro não embarcou para os Estados Unidos no fim de 2022. Mas olha o que tá dentro da matéria. Em documento, Moraes diz que I-94, o arquivo oficial do governo norte-americano que atesta a entrada e saída do país, anexado pela defesa de Felipe Martins, atesta a entrada do ex-assessor de Bolsonaro em setembro de 2022. Tem o documento da Latam, tem o documento desse site oficial dos Estados Unidos e não o que o Guilherme Amado apresentou, mas ainda assim o Felipe está preso porque agora o Alexandre quer o registro do Uber e do iFood. Mas graças a Deus, tanto o Felipe quanto a Débora, mãe de 2 filhos pequenos, presa há 15 meses sem denúncias porque escreveu de batom "perdeu o mané" numa estátua, estão num Estado democrático de direito.